Oi. Sabe, tem períodos da história que as coisas parecem que se arrastam. Mas entre 1930 e 1964, o Brasil viveu 34 anos numa marcha, nossa, aceleradíssima. Foi uma época de transformações tão, mas tão intensas que redefiniram completamente o que significava ser um cidadão brasileiro. E para a gente mergulhar nisso, essa citação do historiador José Murilo de Carvalho resume tudo, né? A partir de 1930, o Brasil entrou num verdadeiro turbilhão de mudanças sociais, políticas, alternando entre ditadura e democracia num ritmo assim alucinante. E é bem no centro dessa história que a gente encontra um baita paradoxo. Pensa bem. Como é que foi possível o Brasil avançar tanto em direitos sociais, muitos deles criados durante um governo autoritário, e logo depois ver sua primeira grande experiência democrática simplesmente desmoronar em 1964? É isso que a gente vai desvendar agora. Tudo começa aqui, em 1930, com uma ruptura, um corte. Foi o fim da chamada Primeira República, um sistema político que, francamente, já não se aguentava mais em pé. E o que é interessante aqui é ver que não foi uma coisa só que levou a esse colapso. A velha república foi abalada por todo lado. De fora vieram pressões como a Primeira Guerra e a crise de 29 que, nossa, devastaram a economia do café. E aqui dentro, a agitação era enorme, tinha o movimento dos tenentes, jovens oficiais querendo reformas, teve uma eleição fraudada que quebrou o pacto das elites e o estopim de tudo, o assassinato do líder paraibano, João Pessoa. É nesse cenário de crise total que uma aliança de políticos e militares, liderada por Getúlio Vargas, tomou o poder. E o diferente aqui é que, ao contrário de outros golpes, o movimento de 30 teve um envolvimento popular bem grande. A promessa era clara: um Brasil moderno, centralizado, industrializado. E isso nos leva direito para a primeira parte do grande paradoxo da era Vargas. Porque mesmo no comando de um governo que viraria uma ditadura, houve uma expansão dos direitos sociais como nunca se tinha visto no país. A dimensão dessa mudança é impressionante. Olha só, logo em 1930, criaram o Ministério do Trabalho. Dali para frente veio uma enxurrada de leis inovadoras. Jornada de 8 horas, férias remuneradas, salário mínimo, os institutos de aposentadoria e pensões. Tudo isso culminou, lá em 1943, na famosa CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, que virou a base de tudo nas relações trabalhistas no Brasil por décadas. Mas, e aqui tem um ponto crucial, esses direitos não eram para todo mundo. Eles estavam ligados a ter uma carteira de trabalho assinada. Era, na prática, um privilégio que o Estado dava para algumas categorias profissionais. Milhões de trabalhadores rurais, domésticos, autônomos, todos eles ficaram de fora. Foi o que se chamou de cidadania regulada. Ok, a gente viu o avanço social. Mas a que custo? Agora vamos virar a moeda e ver como isso foi construído em cima de um recuo gigantesco nos direitos políticos. A lógica era mais ou menos essa. Enquanto o Estado dava benefícios sociais com uma mão, com a outra ele reprimia. E reprimia com força as liberdades. A liberdade de pensamento, de organização política, tudo isso foi praticamente eliminado. O auge dessa repressão foi o chamado Estado Novo, a ditadura que o Vargas implantou em 1937. Aí, bom, o Congresso foi fechado, os partidos políticos foram extintos, a imprensa foi censurada e quem era oposição ia preso. O poder ficou todinho concentrado no executivo. Esse quadro aqui resume perfeitamente a contradição. De um lado, uma legislação social enorme, do outro, um regime autoritário que controlava até os sindicatos. Essa dualidade é a grande marca da era Vargas e também a chave para a gente entender as décadas que vieram depois. Com o fim da Segunda Guerra e a queda das ditaduras na Europa, o regime do Vargas também não se sustentou. Em 1945, ele foi deposto pelos militares e o Brasil então começou sua primeira experiência democrática de verdade. E a mudança mais visível foi essa aqui: o povo entrou em cena. O número de eleitores explodiu, saltou de menos de 2 milhões em 1930 para quase 15 milhões em 1962. A participação popular na política nunca tinha sido tão grande. Essa nova massa de eleitores deu muita força para um estilo político que marcou a época, o populismo. Era aquela relação direta, sabe, quase pessoal, entre um líder carismático e as massas urbanas. A lealdade política era trocada por benefícios, o que acabou consolidando a imagem de líderes como o próprio Vargas, que voltou ao poder eleito em 1950 como o pai dos pobres.
Foi um período de uma efervescência política e uma instabilidade gigantescas. A gente teve a volta do Vargas pelo voto, a criação da Petrobras no meio de uma batalha ferrenha entre nacionalistas e a crise política que levou ao suicídio dele em 54. Depois veio a era do otimismo, dos 50 anos em 5, com Juscelino Kubitschek. Era uma democracia super vibrante, mas também muito, muito tumultuada. E toda essa energia, toda essa tensão acabou o levando a um ponto de ruptura. As pressões políticas e sociais ficaram insustentáveis e a democracia brasileira caminhou, infelizmente, para o seu colapso. A sociedade se partiu ao meio. De um lado, a esquerda, sob a presidência do João Goulart, pressionando pelas reformas de base, incluindo a reforma agrária. Do outro, setores conservadores, com muito medo do comunismo, se organizando para resistir. O centro político simplesmente sumiu. E a radicalização chegou a um ponto que atingiu até a disciplina dentro das Forças Armadas. Os últimos dias foram uma verdadeira contagem regressiva pro fim. A crise começou lá atrás com a renúncia do Jânio Quadros, em 61. A polarização só aumentou com o comício gigante do Goulart no dia 13 de março de 64 e a resposta conservadora logo depois na Marcha da Família com Deus pela Liberdade. No dia 31 de março, as tropas se movimentaram e a democracia foi interrompida. E o mais surpreendente, como o autor aponta, foi o desfecho. Foi um anticlímax. A greve geral, que foi convocada para defender o governo, não aconteceu. As massas, em nome de quem os líderes diziam falar, não foram para as ruas. O movimento popular, que parecia tão forte, se mostrou um castelo de cartas. E isso nos deixa com a grande questão, no fim das contas. Por quê? Por que uma democracia que via a participação popular crescer, que era baseada em direitos sociais já consolidados, não conseguiu se sustentar? A análise da fonte sugere que as elites políticas, tanto de esquerda quanto de direita, não tinham uma convicção democrática muito profunda. Estavam mais interessadas em conquistar o poder a qualquer custo. É uma reflexão poderosa sobre a fragilidade da democracia.